Bom dia, novamente. Perdão aí, porque eu estou tentando começar o vídeo ao vivo e da primeira vez parece que travou. Pode ser minha internet, pode ser eu realmente não tenho habilidade com essa tecnologia nova e a gente está. Segunda vez que eu faço uma live. Deixa eu diminuir o ar aqui que meu pé tá gelado. Só um minuto. Então, vamos começar. Perdão aí pelo atraso. Tava tudo prontinho, tudo certinho. Quando eu sentei para fazer aqui, travou. Mas tá bom, tudo certo. Então, meu nome é Juliano, sou membro da Igreja Metodista Central em Cabo Frio e estou continuando aqui a relatar meu processo contra o bispo Mano. Eu fiz uma denúncia em agosto de 2017 e parei na semana passada, no domingo passado, eu parei quando houve a CGCJ entrou no processo e parou o processo, né? O processo que estava andando, já estava às vésperas do julgamento, marcado para dia 7 de março, e a CGCJ acatou um pedido de tutela antecipada que o Bispo Mano solicitou, né? Fez o pedido, e não houve, não houve julgamento do dia 7 de março. Antes de começar, eu já quero avisar que eu não vou conseguir terminar hoje é, o relato. Menos nervoso do que semana passada, mas ao mesmo tempo, porque é a segunda vez que você está fazendo, você tem é, mais habilidade, mas eu tô um pouco nervoso porque a gente vai começar a falar de algumas partes do processo que são mais, primeiro, é mais chato e começa a perceber mais situações complicadas da nossa igreja, né, que já envolvem esferas de administração lá de cima e tal, e toda essa a política que acontece, né, esse embate é complicado. Então isso me causa um pouco de, de constrangimento, não é constrangimento, mas eu ia falar que às vezes eu sinto um pouco de ânsia de vômito, né? Porque é um negócio que mexe com a gente, né? A gente que gosta, que ama a igreja metodista e vê algumas coisas acontecendo, dá um pouco de revolta. Mas eu tô tranquilo, eu tô legal. Já passou bastante tempo, acho que isso ajudou. Mas você começa a reviver essas coisas, é difícil, tá? Então hoje eu vou falar disso que aconteceu com a comissão de disciplina entrando Comissão de Constituição e Justiça, né? CGCJ, Comissão Geral de Constituição e Justiça. Eles entram no processo e vou até passar, porque aí demora. Quando entra a comissão CGCJ, aí os prazos vão se alongando, né? Porque tem que ter vários julgamentos e eles têm que pegar o processo todo e analisar o processo todo que foi feito pela comissão de disciplina passa para a mão da CGCJ, eles passam a analisar. Então é bem maior. Então vai até a criação da outra comissão de disciplina, né? Vocês vão ver o que que aconteceu nesse meio aí. E aí provavelmente semana que vem eu falo da segunda comissão de disciplina e a gente fecha esse relato. Começar falando para vocês que o processo e pela minha as motivações que eu tenho, eu não posso contar tudo que aconteceu, né? Eu espero que vocês entendam isso. Tem muita coisa que não tem porquê a gente divulgar, tem muita coisa que faz parte, né, de todo esse imbróglio. Então vocês vão ver que às vezes parece que tem uns buracos nas minhas falas, mas é porque eu acredito que isso não precisa ser divulgado, né? Eu falei, quem quiser saber mais, procura o seu bispo, entre em contato com a região, a sede nacional e vê se você pode ter acesso. Talvez sim, realmente eu ainda estou na dúvida.
mas é porque é um processo muito grande, com muita coisa que aconteceu, principalmente quando começa a judicializar, né? Uma coisa que eu queria deixar claro também aqui, que eu não estou fazendo essas lives e expondo isso para difamar, denegrir ninguém. Eu não preciso me defender ou defender a denúncia que eu fiz, até porque o resultado já foi dado, né? Não tem mais nenhum sentido de fazer alguma pressão pública, não tem mais, né? E não tenho nenhuma intenção de causar dano a ninguém, nunca foi esse meu objetivo, tá bom? Só para deixar claro isso, a minha intenção é fazer com que os membros entendam que existe um caminho para buscar justiça, né, que você acha que deva trilhar, e esse caminho, como eu trilhei, eu queria que mais pessoas entendessem como isso acontece, vissem os problemas que eu passei, né, as dificuldades que eu passei, e pudesse ter um caminho mais facilitado, né? É esse o meu objetivo. E falar para as pessoas que, dando uma. Apesar da nossa instituição, né, da Igreja Metodista, estar passando por muita dificuldade, que a gente tem a esperança de que a gente pode atuar, né, e fazer as coisas melhorarem. E é isso até que eu estava aqui, eu até anotei isso aqui. A minha função é fazer com que os membros sejam mais atuantes, né, os membros da Igreja Metodista. Eu não entendo por que nós membros, muitas vezes nos escondemos, né? Tem muitas coisas que só vão mudar se os membros se envolverem. Eu vou dar um exemplo aqui, eu até anotei aqui. Questão de subsídio pastoral. Essa introdução aqui, gente, é só para vocês entenderem por que eu estou fazendo essas lives. Subsídio pastoral é um tema complicado, assim, caro para a igreja, né? Que causa muita consternação e muita gente. Mas eu acho que não deveria, porque faz parte da nossa vivência como instituição metodista. E já várias vezes foram propostas mudanças, né, dessa forma como é feita hoje. Não sei se a maioria das pessoas sabem, mas cada igreja estipula o subsídio pastoral, dependendo da sua capacidade e tudo mais. A forma como é feita hoje pode. Qualquer forma, as pessoas podem notar justiça, injustiça, aquela coisa toda, mas a forma como é feita hoje, você causa que lugares, né? Por exemplo, eu falo isso de conhecimento, eu não falo isso que eu ouvi falar, né? Lugares que você tem congregações com pessoas, com pastores trabalhando ali, ou pessoas, obreiros, essas coisas, sem ganhar nada, né? Nada de nenhum apoio. E aí você tem grandes igrejas pagando salários muito bons, né, para pastores. Como a gente se entende como uma igreja conexional, né, que entende que precisamos fazer tudo em conjunto, isso soa meio estranho, né? É uma medida muito injusta, né? Você ter a mesma função, um não recebendo nada e outro recebendo é, consideravelmente, em comparação, é estrondosamente maior, né? Para quem não recebe nada, você numa igreja grande receber um salário maior. Já houveram várias propostas, já aconteceram várias propostas para mudança disso, por exemplo, de você criar um plano de carreira, né? Um pastor que inicia no primeiro ano vai receber um salário de tal a tal, no segundo, terceiro, isso. E aí o pastor já não se preocupa se ele vai para uma igreja que vai ganhar mais ou vai para uma igreja que vai ganhar menos. Outra coisa que essa proposta pode amenizar é na questão que infelizmente existe, né? Da política por trás das nomeações, né? Quem vai para onde? O pastor tal foi para uma igreja melhor, tirou o pastor tal de uma igreja boa, botou numa menor de castigo, entendeu? Tudo isso a gente sabe que existe, infelizmente. Só que essa proposta, gente, né, a proposta de mudança, né, nessa situação, ela não vai para frente se os membros não se envolverem com isso. Não vai. Até porque eu acho bem parecido com a nossa política, né? Quem controla isso, quem define isso, é quem está usufruindo dos benefícios, né? Vamos dizer assim. Então,
essa situação para mim é uma que fica bem clara, que se os membros da igreja não atuarem para mudar a situação, nada vai mudar. A gente vai continuar reclamando pelos corredores, vai continuar fazendo fofoca, gritando em rede social, tipo no observatório metodista, e não vai mudar, vai continuar na mesma situação e a gente vai continuar indo para o lugar que a gente está indo, né, da Igreja Metodista, infelizmente. Então, você que é membro, você que eu conheço várias pessoas que têm e com certeza existem muito mais, né, membros que têm coragem, mas tem muitos membros que realmente eu não entendo por que que se escondem, por que que não vão adiante nas denúncias, né, nas posições, por que que não confrontam os pastores que fazem coisas erradas, porque pastores e membros são pessoas, né, comuns. Infelizmente, a gente está tem muita gente usando o terror religioso, né, para controlar, né, o rebanho, né, a massa, né, e isso faz com que a gente seja menor do que a gente pode ser, né, que a gente seja pior do que a gente pode ser. Tomara que esses movimentos que estão acontecendo dentro da igreja, né, um membro leigo conseguindo causar um afastamento, né, de um bispo, né, uma coisa que impensado, por exemplo, em outras denominações, né, que são denominações que têm dono, né? A nossa, graças a Deus, a gente não tem dono, todos nós somos associados da Metodista. Então, que isso levante mais pessoas, né? Que todas essas situações que estão acontecendo na Igreja Metodista façam com que as pessoas se movimentem e realmente olhem para a instituição com um olhar não só de crítica, né? De, isso está errado, mas de atuação também, né? De tentar mudar as coisas, tá bom? Essa é a minha intenção em fazer essas lives, tá? É, E aí você vê até um negócio que é interessante, se você for pegar nos cânones e na manual de disciplina, ele diz que as denúncias, né, e as queixas, elas não precisam nem ser feitas por membros leigos, né? Se a própria instituição perceber, a própria instituição, eu falo, os pastores, os bispos, perceberem problemas na igreja, eles são quase obrigados a tomar uma postura, né? A atuar. Então, talvez nem fosse necessário que a gente faça denúncias e queixas se a própria instituição se corrigisse, né? É um pouco de desabafo que eu faço para a instituição também, né? Eu não sei quem que vai assistir esse vídeo, quem vai ter interesse, mas se a própria instituição fosse capaz de se regular, de se disciplinar, as denúncias nem seriam necessárias, né? Antes de começar, a gente vai falar muito sobre, eu já falei um pouco, sobre a CGCJ. Antes de começar, né? Eu já comecei, mas essa introdução CGCJ, Comissão Geral de Constituição e Justiça, é uma instituição dentro da igreja, né? É um departamento, não sei o nome que se dá, que é criado pela Conselho Geral, né? Os membros são votados lá, são 10 membros, um de cada região, né? E membros clérigos ou membros leigos, que representam cada região e as regiões missionárias também. E aí, 3 deles, dentro desses 10, tem que ter bacharel em direito, porque vai lidar com isso o tempo inteiro, né? Então, essa é a comissão de justiça, né? Sempre que eu falar CGCJ, é uma instituição dentro da igreja, composta por 10 membros que representam cada região da instituição da metodista, e ela tem um papel de zelar pelas normas, né, pelos cânones, pelo manual de disciplina, código de ética pastoral, e quando você faz uma consulta de lei, eles que respondem também. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso lá no primeiro vídeo, mas só para deixar claro aqui do que a gente está falando, né?
Comissão Geral de Constituição e Justiça. E para ficar claro que a gente vai falar muito deles aqui, né? Porque a partir do momento que eles aceitam o pedido do bispo Mano de tutela antecipada, medida cautelar, esses termos todos aí, isso causa uma judicialização, né? O primeiro tema que eu vou falar aqui, a judicialização do processo. Então, a Comissão Geral de Constituição e Justiça vai praticamente tomar conta desse processo até devolver para a segunda comissão de disciplina que vai ser criada depois. E aí você tem, para você se guiar também, estou falando, mas a maioria do que eu vou falar, se não tudo, é público, né? Então se você não acessou ainda, não sabe que existe, tem um site da Igreja Metodista, www.metodista.org.br. Esse é o site da nacional, né? Cada região tem o seu site, mas esse é o nacional. Dentro dele você tem uma abinha lá, igreja, né? Tem várias links assim em cima. Você vai clicar, tem primeiro acho que é quem somos, aí igreja está logo do lado. Você clica ali, vai descer um menu, aí você vai em documentos, vai abrir uma tela que você vai ter várias opções e uma delas é CGCJ, Comissão Geral de Constituição e Justiça. Aí ali você vai ter todos os documentos que foram publicados pela CGCJ. Ok? Então, em 2/3/2018 que aceita o pedido do Bispo Mono para parar o processo. E aí vocês vão perceber que dali por diante o processo vai ficar extremamente moroso, né? Eu reclamei com isso, eu até peço perdão pro pessoal lá da CGCJ, porque eu falei, eu não estudei direito, não tenho nada disso, eu sou bem leigo. Se eu sou leigo na Igreja Metodista, eu sou leigo na questão jurídica também. E eu apunhava bastante lá o pessoal da CGCJ, eu agradeço até a paciência, de vez em quando eles perdiam a paciência comigo, mas normalmente eles tinham paciência, né? Uma grande parte das vezes. E aí você fala, poxa, mas tá demorando muito, por que que vocês não falam nada? Cadê? A gente ficava cobrando, né, a CGCJ para dar respostas, mas é aquilo, né? É um departamento, eu não sei como é que chama, né? Uma comissão que tem 10 membros de todas as regiões do Brasil, que é difícil de você criar, né, condições de todos eles encontrarem, questão de agenda. Eles receberam todo o processo, tiveram que analisar todo o processo, tudo que foi feito. Então, a CGCJ acaba. Esse processo, que era mais simples e mais rápido, né, com a comissão de disciplina, passa a ser muito mais demorado, né? E se na comissão de disciplina você tinha prazo, né, eram 90 dias para terminar o processo todo na comissão de disciplina. Para a comissão de disciplina você tinha esse prazo, podendo ser adiado por mais 30. Quando vai para a CGCJ, eu acho que não, se existe prazo, eu nunca ouvi falar, porque aí já entra na questão jurídica, aí realmente eu ficava bem perdido, né? E aí a gente pega aqui, para começar, eu até peço que o pessoal interceda por mim aí, porque eu tenho vários documentos aqui. Tomara que eu fale aqui não tenha o peso do sigilo e tudo mais. Eu preciso, muitas coisas aqui eu vou deixar de lado, como eu falei no começo, para não ter problema. Mas eu espero que tudo que eu mostre aqui não cause nenhum problema, nem para mim, nem para ninguém, né? Só queria explicar aqui, que eu anotei, sobre a tutela antecipada, né? A medida cautelar que a Comissão de Justiça recebeu. Eu vou ler aqui só quais foram as justificativas para o pedido, né, de parada do processo. Alega o autor é o Bispo Mano, né, que entrou com essa medida cautelar. Impropriedade do rito, com confusões entre queixa e denúncia. A gente já conversou sobre isso também na primeira live.
os cânones eles são muito confusos, né? Quando fala de queixa e denúncia. Tem lugar que você olha que parece que está falando só de queixa, tem lugar que ele fala, parece que está falando só de denúncia, e muitas vezes a gente mistura as duas coisas. E aí, mas eu sempre deixei claro que a minha, eu sempre deixei claro que a minha, meu processo era uma denúncia. Eu não tinha nenhum problema pessoal com o bispo Mano. Então, tudo que eu queria era que houvesse uma resposta sobre os atos, né, as atitudes que ele tomou como bispo. A segunda justificativa, inépcia da inicial. Vocês começaram a ver os termos, como é que começa, né? Como é que mudam, né? Inépcia da inicial. Não deixando claro qual ato praticou o denunciado que pudesse processar a denúncia. Significa que pelo bispo humano não ficou claro o que ele foi denunciado, né? E é estranho ele fazer isso aqui nas às vésperas do julgamento, falar isso aqui nas vésperas do julgamento, porque ele se defendeu na, né, no processo todo com a comissão de disciplina. Para falar nas vésperas do julgamento que ele não sabe o que praticou, não é esquisito? Bom, eu acho. Cerceamento de defesa, pois os fatos estão adstritos a questões de antes de ser eleito bispo da igreja. Eu acho muito interessante isso aqui, porque o que eu percebo é que não há é, uma defesa dos atos, né? Ele não está justificando o que ele fez, se eu entendi errado e tudo mais. Parece até, ele admite que os atos foram feitos, mas não foram feitos quando era um bispo, foi feito quando ele era pastor. Bom, aí fica para vocês julgarem isso aí. Que houve um pré-julgamento, pois a queixa foi apresentada ao Colégio de Bispos da Igreja Metodista e Cojean antes mesmo de seu processamento. Ele está falando isso aqui porque na hora que eu enviei a denúncia, eu enviei pro bispo Luiz Virgílio, que é o presidente do Colégio Episcopal, e também já botei em cópia os bispos e a Cojean. Poxa, se os bispos e a Cojean não podem ter conhecimento de uma denúncia de um membro leigo, quem é que vai poder ter dentro da igreja, né? É meio estranho isso aqui também. Bom, essa aqui foram as justificativas que o bispo Mano deu para solicitar a paralisação do processo, que já estava, eu falei, o julgamento estava marcado para dia 7 de março. Isso aqui foi feito dia 2 de março, né? A tutela antecipada foi dada. O que é a tutela antecipada? É a paralisação do processo, né? A partir daquele momento em diante, o que acontece? Eles param o processo para CGCJ analisar se todo o procedimento foi feito da forma correta, para não ter nenhum prejuízo. Tipo assim, se a comissão de disciplina desse um resultado, mas o procedimento não foi bem feito, então, antes de que acontecesse o resultado, eles já pararam o processo para verificar. Então, para isso que existe essa ferramenta jurídica, eu não sei que nome que dá. E aí, falei, a morosidade do processo a partir daí é grande e o processo todo teve que ir para a mão da CGCJ. Então, eles tiveram que analisar todo o procedimento, tá? Então, esse aqui é um dos muitos documentos que eu vou mostrar para vocês hoje. E aí, logo depois, perdão, logo depois, no dia 5, eu mandei para a CGCJ, eu falei, perdão, CGCJ, os componentes, que eu sou leigo demais na parte jurídica, eu mandei um pedido de reconsideração, porque eu achava que não tinha cabimento, né? No dia 5/3 eu mandei um pedido para falar, cara, não tem por que parar o processo, já está tudo encaminhado, já estamos às vésperas do julgamento. Se tivesse que ter algum tipo de recurso, que ele seja feito depois do julgamento, né? Depois que for julgado. Todo mundo pode recorrer, né? Ele pode recorrer tanto a própria comissão, não sei como é que funciona isso, mas depois que a comissão de disciplina dá o resultado do processo,
ela até é desfeita, né? A comissão de disciplina ela é criada no início do processo e é desfeita no final do processo. No dia seguinte do julgamento já não existe comissão de disciplina, né? E daí por diante que vem as questões de recurso, né? Eu não fiquei satisfeito com o resultado. Aí você vai e faz o recurso. Teoricamente era esse o caminho que eu acreditava que deveria ter sido feito, né? Não parar um processo antes dele ser julgado. Mas o que é que aconteceu? Apesar do meu pedido, isso não foi feito. Eu acho que eu me embolei aqui, peraí. Isso aí. E aí, tá bom. No dia 7/4, né, um mês depois, quase, é, o presidente lá da CGCJ confirma a suspensão do processo. Ele, teoricamente, ele analisou o processo e viu que era procedente o pedido de tutela antecipada e suspendeu o processo. Já estava suspenso desde o dia 2, que foi aquele antecipado lá. Aí no dia 7/4 de 2018, a CGCJ vai agora e diz, não, o processo realmente vai ter que ficar parado. E aí eles vão marcar o julgamento dessa liminar. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Mas antes disso, no dia 16/4, 16 de abril, o que acontece? A suspensão do julgamento ele podia causar, ele tem teria várias consequências, né? Uma delas é atropelar prazos. Como eu falei para vocês, por exemplo, o prazo da comissão de disciplina de entregar o resultado são 120 dias. 90 dias mais 30 se for preciso, né? Esse prazo, se não houvesse nenhuma atitude, esse prazo já estava, depois do julgamento, já estava, né? O julgamento estava suspenso. Então, para evitar esses problemas, que eu vou até elencar mais embaixo aqui, no dia 16/4, eu solicitei ao Colégio Episcopal um ato complementar. O que é um ato complementar? O Colégio Episcopal, né, são os 10 bispos, né, oito regiões e as duas missionárias, eles têm uma forma de gerenciar, várias formas, né, várias ferramentas para gerenciar a igreja. Na questão pastoral tem as cartas pastorais, né? Não sei se vocês conhecem, seria muito legal para quem não conhece ver no site lá também. É bem próximo daquele lugar que eu falei inicialmente. Tem as cartas pastorais falando sobre racismo, sobre aborto. Tipo assim, se o colégio episcopal sente que a igreja precisa ser orientada nacionalmente sobre algum assunto, é uma carta pastoral que é usada. Nesse caso aqui, um ato complementar, ó, eu vou ler aqui e depois eu explico. Tá? Isso aqui eu tirei dos cânones. Editar atos complementares a estes cânones, a fim de cobrir lacunas que venham a ser constatadas ou situações novas, criadas em função de lei ou do próprio funcionamento dos trabalhos da Igreja, excetuando-se as que se referem à área administrativa. Então, os atos complementares eles são usados pelo Colégio Episcopal para, se em algum momento surgir alguma lacuna dentro do contexto dos cânones, né, dos documentos da Igreja, um ato complementar, como o nome já diz, ele vem trazer uma explicação sobre um determinado assunto. E aí eu pedi um ato complementar no dia 16 para que a gente suspendesse os prazos, porque senão os prazos iam continuar correndo, não tinha nada nos documentos que diziam que se um processo que corria já na comissão de disciplina, se ele fosse suspenso, que esses prazos já fossem suspensos imediatamente, não existia isso, nada falava sobre isso. E aí, o que eu falei, tem o prazo da própria comissão de disciplina de resultado, tem outro prazo também que era interessante, que o bispo tem um procedimento, uma determinação nos cânones que falam que se um bispo, entre o Conselho Geral,
até 2 anos, da data do Conselho Geral até 2 anos, se um bispo fosse, é, é, tivesse que sair, precisava marcar uma nova eleição, né? Uma nova eleição ia ter que ter um conselho geral extra para ter uma nova eleição para suprir a carência desse bispo que fosse entre a data do último conselho geral até 2 anos. Depois disso, em vez de ter uma nova eleição, ia pegar um presbítero ativo daquela região para colocar no lugar do bispo e um dos bispos que de outra região ia supervisionar, né? Então, isso também se aplicava a essa situação. É, e outra coisa, se a gente não respeita os prazos, você pode dar abertura de você cancelar procedimento, né? Se o processo não tem prazo, quer dizer, se você extrapola os prazos, alguém pode ir lá e falar, ó, esse processo não vale mais. Você já extrapolou os prazos, essa questão jurídica, né? E outra coisa também que me motivou, infelizmente, é achar que o que o Bispo Mano estava querendo fazer era só protelar, era só ir adiando o processo, né? Tem uma coisa que, infelizmente, é usada na igreja e fora dela também, né? Que é cansar as pessoas, né? Você vai, manda recurso e faz a coisa, até a pessoa falar, ah, não, deixa isso pra lá, não vai dar não. Então, esse foi uma das coisas, e aí acreditem vocês ou não, vocês podem ver lá no dia 26/6/2018, às vésperas. Ah, não, porque eu esqueci de falar para vocês, né? Quando o presidente da CGCJ suspendeu o processo, ele já marcou a data do julgamento dessa liminar. Não é do julgamento do processo, não, do julgamento da liminar que foi dada. Porque essa liminar precisa ser, como é que fala? Precisa ser analisada e votada por todos os integrantes da CGCJ, não só pelo presidente. Então você vê, ó, do dia era vamos fazer aqui uma recapitulação de datas. Era para ter sido o julgamento era para ter acontecido dia 7 de março, foi parado pela CGCJ dia 2, né, quando aceita a tutela antecipada. No dia 16, no dia 7 de abril, ele realmente para o processo e marca a data da votação dessa liminar, e essa data foi para o dia 23 de junho, 23/6. Então, você já vê como é que começa a andar devagar, né, o processo. Só que no dia 22, às vésperas do julgamento da CGCJ, o, o CE, o Colégio Episcopal, divulga um ato complementar. E eu acho que eu até passei um pouco da coisa aqui. Antes de falar do ato complementar, olha, é documento pra caramba, gente. Se vocês forem procurar se você olhar lá no site da Metodista, você vai ver que tem muito documento. Tem até menos do que eu tenho aqui nas mãos. Vou recapitulando aqui sobre o meu pedido a comissão de disciplina, né, e o presidente não aceitasse o pedido de tutela antecipada. Eu falo, né, da improbidade do rito, da confusão que queriam levantar confusão entre queixa e denúncia. Eu sempre falei que meu processo era uma denúncia, desde o título até dentro do processo, sempre foi denúncia, nunca teve nada de queixa. Eu nunca tive nenhum problema, eu nem poderia ter problema pessoal com o Bispo Mano, porque eu não conheço. Né? O máximo que eu fui foi encontrá-lo em café discipulado. Acreditem ou não, mesmo sendo membro leigo, eu sou meio maluco, né? Eu fui lá, acho que era só para pastor, né? Mas deixaram eu entrar, eu entrei. Aqui em Araruama, no café do discipulado, eu queria saber o que era aquilo. Todo mundo falava, né? Eu sou assim, gente. Eu ouço muito, as pessoas falam um montão de coisa, mas eu sou mais de ver, entendeu? De entender o que é. Eu tento não me levar muito pelo que os outros falam, não. Então o pessoal falava café discipulado, era um negócio que o mano fazia para poder a questão política e tal. Eu fui lá. Teve um dia que marcaram aqui em Araruama, eu tava de folga, né? E fui lá num café discipulado para entender o que era aquilo, né? E aí, voltando aqui,
sempre deixei claro, nunca tive nenhum problema pessoal com o Mano, não tem, não, nem poderia ter, né? Porque eu nem conheço para isso. É, tá dizendo aqui, não, eu tô só reforçando tudo aquilo que eu falei, né? Que não, que na minha denúncia tá tudo escrito ali, o que que o Mano fez, que eu acho que o Mano fez, que deveria ser analisado pela igreja, se não causa nenhum tipo não causou ou vai causar um tipo de dano para a igreja. Isso sempre ficou muito claro na minha denúncia, nunca teve problema, mas aí levantaram essa questão também. Teve o lance da cerceamento de defesa, né? Que o Mano levantou, o Bispo Mano levantou. E aí aquela questão, caramba, como é que a defesa foi cerceada aonde, né? Eu não entendi isso aqui também, não vou falar muito não, porque eu posso me arrebentar se eu falar muita coisa, tá, gente? Por isso que eu tô falando, algumas lacunas vão ficar, porque eu não posso falar muita coisa não. A questão do pré-julgamento eu já falei, né? Tá. E aí eu pedi que, ó, eu pedi dia 5 de março, ó, o julgamento dia 6, dia 7, dia 5 eu pedi que eles reconsiderassem a decisão de suspender o processo. Mas não foi, meu, foi um tiro na água, né? Não deu resultado, não. O processo correu solto. E aí no dia 26, agora vamos sim, pro dia 26, que tá aqui, ó. Isso tá publicado no site lá. Aqui, tá aqui na verdade. Ah, esse aqui é o processo que ele faz a suspensão do julgamento, né? Esse aqui é do dia 7 de abril, eu já falei. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. E aí ele marca, né, para o dia 23 de junho o julgamento. Gente, é meio chato esse negócio aqui de documento, por isso que eu falei. Olha, tem que ter paciência, gente. Vamos lá, vamos devagarinho, vamos fazendo as coisas na igreja. Mas se a gente não tiver um pouquinho de vontade e empenho, não rola não. Porque, olha, é complicado. Principalmente quando entra essa questão jurídica. É muito complicado, gente. Aí, mas a gente, às vezes, quando a gente ganha, né? A gente tem algumas vitórias. E essa aqui, para mim, foi uma vitória. No dia 22 de junho, às vésperas do julgamento, né? Da liminar, o Colégio Episcopal editou o ato complementar 01/2018. Tá lá, gente. Pode entrar lá no site da Igreja Metodista que tá lá, ó. 22 de junho de 2018. Foi o ato complementar, o primeiro do ano de 2018. O que esse ato complementar tá falando, ó? Ele fala um montão de coisa ali, explica, 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 e no final fala assim, ó. Fica suspenso o prazo para a conclusão do trabalho das comissões de disciplina estabelecido no artigo 263, inciso 4, pelo período compreendido entre a data do processamento de medidas cautelares pelas comissões regionais de justiça ou Comissão Geral de Constituição e Justiça e a data de conclusão dessa mesma ação cautelar com a retomada do processo disciplinar. 2. Quando a ação disciplinar envolver membros do Colégio Episcopal, será suspenso o prazo para a convocação de reunião extraordinária do Conselho Geral para suprimento de vacância episcopal, se for o caso, resguardado o período de 2 anos da última sessão ordinária, descontado o prazo da data de início da medida cautelar até o seu desfecho e a retomada do processo disciplinar. Então, o ato complementar vem suprir entendimentos que, se você olhasse lá nos cânones, difícil, porque eu falo para vocês, a gente acabou sendo aqui, eu acabei sendo eu não gosto de falar né, de mim, das atitudes, não, mas a gente foi pioneiro, né? Eu fui pioneiro entrando com essa denúncia. E o que eu percebo, dando uma paradinha aqui só para dar um entendimento aqui, é que a nossa igreja também não estava preparada para esse tipo de situação. Apesar da gente ter em cânones, a gente ter isso tudo descrito no manual de disciplina, a gente ter código de ética pastoral, tudo isso, na hora de botar em prática, a gente percebeu, a gente que eu falo, a gente igreja metodista, a gente instituição, como a gente estava falho, né? Eu até deixei aqui, não sei se eu anotei para falar mais para frente, mas eu vou aproveitar a situação e falar, gente,
a gente precisa, como instituição que se diz fazedora do reino de Deus, né? Se vocês lerem também no início dos cânones ali também, fala que a Igreja Metodista é um ramo da Igreja de Cristo e quer levar, né, todo o seu, quer fazer parte do reino. Não dá para falar em reino de Deus sem falar em justiça, sem falar, né, em retidão, em equidade, essas coisas, principalmente justiça. E não dá para a gente pensar em justiça sem meios de se promover justiça, né? Eu tenho falado muito isso com as pessoas que eu consigo falar que tem algum tipo de influência, para a gente precisa criar acesso à justiça. Infelizmente, a gente não tem nem conhecimento de que a gente tem esse direito, né, de buscar algum tipo de justiça. Então, você entra nas páginas das regiões, se você conseguir encontrar o nome, endereço de e-mail e tal das pessoas que fazem parte da Comissão Regional de Justiça, né? Cada região tem essa Comissão Regional de Justiça. Se você quiser fazer uma consulta de lei, alguma coisa, primeiramente são a eles que você tem que recorrer. Eu queria que você fizesse esse exercício, se você quiser, hein? Estiver disposto. Você que está vendo aí que é de alguma região, qualquer que seja, tenta achar dentro do site da sua região o nome dos 3 componentes da Comissão Regional de Justiça da sua região. Só isso aí já demonstra como a gente está falho nesse processo de justiça dentro da igreja. Então, esse meu processo deixou muito claro como a gente precisa melhorar. Precisa melhorar documento, os cânones estão. Cânones, eu falo isso mesmo sem ter conhecimento de causa, assim, mas conversando com muitas pessoas, todo mundo fala. Nossos documentos são muito. Tem muitos erros, são muito dúbios. Esse problema de queixa e denúncia a gente precisa resolver o quanto antes, né? Se Deus quiser, no próximo concílio aí, o pessoal que vai participar já leva alguma proposta para melhorar esse texto, que realmente causa muito problema. É, então, a gente precisa melhorar documento, precisa melhorar manual de disciplina, precisa melhorar código de ética, mas além disso, além de documento, a gente precisa melhorar a nossa prática, né? Nosso acesso. As pessoas precisam saber que existem formas, as pessoas, os membros, os pastores, que são, vários deles são assediados também, quando isso acontecer, saber aonde recorrer. Os pastores ainda têm, teoricamente, um conhecimento a mais, né? Ainda podem acessar, mas os membros, grande parte deles nem sabe que existe cânone, né? Nem sabe que existe uma forma de, de, de correr atrás de justiça dentro da nossa denominação. E isso fala muito contra a gente, né? Contra a nossa instituição. Se a gente não preza pela justiça, a gente pode estar falando daquilo que a gente não faz, né? Quando a gente se levanta para falar porque o partido tal e não sei o quê, se a gente não faz isso dentro de casa, nossa voz perde força, né? Eu acredito que muita gente vai concordar comigo nisso aí. Então, se tem uma coisa que a gente pode aprender muito com esse processo todo, é que a gente precisa melhorar demais, precisa melhorar muito a nossa gestão em cima da justiça, né? Da implementação de justiça, de acesso a todas essas ferramentas que a gente tem. E, infelizmente, a gente precisa ter um auxílio jurídico para isso também. Eu confesso que com uma certa dose de orgulho que, que eu participei desse processo todo sem precisar levar advogado, né? Sem precisar ir lá e ter um advogado falando por mim, porque tudo que tinha para falar eu sabia que era para falar, entendeu? Eu tava na minha mão, assim, né? Apesar de ficar nervoso pra caramba, imagina você falar para um pessoal, gente muito importante, às vezes, na Comissão Geral de Constituição e Justiça, tinha gente importante ali. Importante que eu digo assim, né, fora da igreja, com cargos, né, e tudo mais. Não vou dizer porque não precisa. Não é fácil, né, falar e tal, mas eu estava tão convicto daquilo que eu estava levando, que estava tão na cara aqui para mim, né, que nesse ponto eu não tinha dificuldade. O nervosismo vinha de todo
tudo que envolve, né? Uma denúncia, o constrangimento que causa, todo esse problema, claro que você fica nervoso, mas não pelo trabalho em si. É, muito obrigado. A produção aqui falou para eu dar uma acelerada, tá bom? Mas já tá acabando já mesmo, falta pouca coisa. Vamos lá. E aí, o ato complementar vem, ajuda a gente a entender melhor como é que vai funcionar esse processo. E dia 23 acontece a primeira sessão de julgamento. E o resultado dela foi esse aqui. Também está lá no site, está divulgado lá no site, está aqui, Publix, dia 23/6. O que eles fizeram? Eles mantiveram a liminar, ou seja, a suspensão continuou, para poder a CGCJ ter acesso a todo o processo e julgar isso mais para frente, tá? Então, dia 23, que eu achava que ia ser o julgamento do processo, foi o julgamento só da liminar, né? A gente foi lá, participou, tudo lá, teve, se eu não me engano, teve de novo aquelas reuniões de conciliação, que para mim ver não tinha sentido, mas esse foi o resultado. Foi mantida a liminar é, e a suspensão do processo. E aí, tem uma questão aqui que, teoricamente, nessa ação disciplinar, quem julga o processo, quem julga o mérito, né, do que eu falei, da denúncia, é a comissão de disciplina. A CGCJ, teoricamente, teria que agir só na questão processual, né? Ah, ele fez isso certo, não fez isso certo e tal. E às vezes a gente viu um pouco de confusão nisso aí, né? Um julgamento meio esquisito, né? Era o processo, mas incluía o mérito também. Essa é a minha visão, tá, gente? Me perdoe, pessoal da comissão da CGCJ, mas foi o sentimento que eu tive vendo tudo acontecer. Eu já falei disso aqui, era que eu queria falar, que a gente precisa evoluir, né, na implementação da justiça na igreja. Por quê? Infelizmente, a gente acaba ficando um pouco conhecido, né, porque as pessoas gostam de fazer, né, um pouco de alarde nessa situação toda. E eu recebo, gente, o tempo inteiro, gente reclamando de pastor, de bispo, né? Vira e mexe, eu recebo mensagens assim. E eu queria dizer para vocês que tem alguma questão para tratar na igreja, que façam o que eu fiz. Eu não sou melhor que ninguém, nem pior do que ninguém, entendeu? Eu peguei as coisas, escrevi o que eu vi, né? E botei para frente. Eu posso até ajudar as pessoas, né? Com o aprendizado que eu tive dentro desse processo de julgamento, em dar algumas diretrizes, mas, gente, cada um tem que pegar a sua. Você que viu um erro, né? Você que viu um problema, é só você pegar, escrever e mandar para frente, né? Vai para a Comissão Regional de Justiça, vai se for contra um bispo, para o presidente do Colégio Episcopal, mas não espere que as pessoas façam isso por você, né? Eu não vou entrar com denúncias que não me cabem, né? Eu não tava. Primeiro que você tem que saber o que você está falando, né? E nesse processo eu acabei até diminuindo muito mais as minhas falas, porque, cara, eu achava muito estranho isso. A gente saía de reuniões e tudo mais, e as pessoas falavam um montão de coisa. Eu falei, gente, mas como é que essas pessoas estão falando, né, do processo se é tudo sigiloso? Porque o bicho humano está sendo perseguido, não sei o quê, mas por quê? De onde que tiraram isso, né? Se existe todo um sigilo de volta do processo, de onde as pessoas estão tirando essa, essas conclusões? Eu também, era difícil para eu entender isso aí. E aí eu vou falando de sigilo, tá até aqui, ó, meu próximo ponto, já tá acabando, tá, gente? É porque eu acabei me atrasando um pouco a abertura da live aqui pela dificuldade técnica, né? E aí no despacho, teve um despacho do dia 19/7, 19 de julho de 2018. Deixa eu ver se é esse aqui, não, esse aqui é mais pra frente.
E aí, falando, né, do todo o processo, que esse processo ia ser realmente acolhido pela CGCJ para ser iam estudar todo o processo. Teve reunião também com a comissão de disciplina para tirar dúvida de como foi feito o processo. E aí, dentro desse processo, mais uma vez afirmada a questão do sigilo, né? Outra coisa que me dava muito espanto, né? Era como que as reuniões, a gente participava de reuniões e estavam ali, né, os bispos, todas aquelas pessoas, né, envolvidas de CGCJ, Comissão de Disciplina, mais as pessoas da sede. Eu não estou botando aqui, gente, pelo amor de Deus, não estou acusando ninguém, ninguém de nada, não. Mas me espantava que era a gente saía dali, quando você olhava no celular, eu já tinha informação disso daqui. Eu falei, gente, não é sigiloso? Não era para estar todo mundo sair daqui quietinho e deixar né, o processo caminhar? Isso me espantava pra caramba, eu achava muito louco. Né? Como é que essas informações dentro desse contexto da igreja precisam ser melhor vistas, né, e contidas por quem participa do processo, né? Eu não sei se as pessoas pensam assim, ah, não, vou contar só para o meu melhor amigo. Todo mundo tem o meu melhor amigo, quando você vê, já tá todo mundo sabendo, né? É muito louco isso. Aí o que acontece? A CGCJ, né, a relatora lá, fez um procedimento para realmente garantir o sigilo do processo. Ela digitalizou todo o processo, criou um arquivo, a gente pegava com ela uma senha para conseguir acessar e só podia acessar quem tá fazia parte do processo, né? O que aconteceu? Uma pessoa tentou acessar o processo, uma pessoa que não podia acessar o processo tentou acessar e deu um bafafá danado, né? Você imagina. Já estava um processo, já estava, né, nesse nível de estresse, né, de coisa, das pessoas falando um montão de coisa e querendo saber, é, querendo intervir, né? E aí você tem mais isso, né? Para dificultar ainda mais nosso processo. Só deixar registrado aqui, que isso aí me chocou bastante. E aí, no dia 4 de setembro de 2018, foi marcada a sessão de julgamento do processo. E aí sim era a sessão que ia dizer se o processo. Porque a CGCJ tem o poder de até de extinguir o processo, de falar, não, isso aqui está tudo errado, joga no lixo, e se quiser faz outra denúncia aí. A CGCJ tem esse poder. Ou dizer, não, mano, bispo mano, o que foi feito foi tudo correto, a comissão de disciplina fez tudo bonitinho, vai lá e a comissão de disciplina, toma aí de volta, marca a sessão de julgamento para vocês darem o seu resultado. E também estava tudo nas mãos da CGCJ. E marcaram inicialmente para o dia 28, mas acabou acontecendo no dia 29. Só um problema que eu tive pessoal, que eu rompi o ligamento esquerdo aqui, o ligamento cruzado, jogando vôlei, no comecinho de outubro. E aí eu não pude participar, porque eu demorei para ver que realmente era ligamento cruzado, né, estourado. E aí a minha cirurgia foi marcada para o dia 30 de novembro, se eu não me engano. Foi 30 de novembro. O julgamento depois foi para o dia 29 de novembro. Então eu estava em casa, né, fazendo todo o tratamento no joelho e falei que não ia poder participar. Aí houve até uma fala, não, vamos adiar o julgamento e tal. Eu falei, não, não precisa adiar o julgamento não, porque tudo que eu tinha para falar eu já falei, né? A minha presença para mim não ia acrescentar mais em nada no processo. Até porque dali, quando a comissão de disciplina pegou o processo para si, eu já até fiquei meio de escanteio, porque o problema já não era comigo, era com a comissão de disciplina. Porque a CGCJ estava olhando o que a comissão de disciplina tinha feito, se aquilo era correto ou não, se tinha algum vício, se tinha algum problema e tal. Então, na verdade, eu já não. Nessa questão aqui, eu era só uma parte ouvinte, né? E aí eu falei, bati o martelo, falei, negativo, pode fazer o julgamento, eu abro mão de falar alguma coisa e tal. Senão, que vocês viram, né, como estava demorando muita coisa. Imagina se
Ó, eu ia operar o joelho, ia demorar pra caramba pra me recuperar, né? Pra conseguir andar de novo. Não, pode fazer o julgamento, sem problema. Então, foi feito o julgamento. No dia, aqui, ó, 29 de novembro. É, e aí veio o resultado. Tá acabando, tá, gente? Essa parte tá acabando. Depois só a semana que vem agora. O resultado veio aqui. Foi dado uma procedência parcial. Isso aqui também está lá no site da igreja, tá bom? Então, é tudo documento oficial da igreja. Não sou eu que estou falando, não, tá bom? Não é fofoca, não. Tá lá no site da igreja. Foi dado procedência parcial. O que que é isso? O bispo Mano entrou com um pedido, né, de nulidade, um montão de coisa lá contra a denúncia, e a CGCJ falou, não, então peraí, algumas coisas a gente concorda com você, outras não. Uma das coisas é que eu tinha que dar uma reformulada na denúncia. E me deram 10 dias para fazer isso. Por exemplo, eles começaram a dizer que eu não tinha assinado a denúncia, mas depois eu mostrei que eu assinei a denúncia, né? Na verdade, a comissão ou alguém pegou uma denúncia que eu mandei também digital, mandei por e-mail também, mas a denúncia foi entregue aqui, depois eu botei aqui, ó, até confirmado no dia 12/12 de 18, que a denúncia chegou lá no em Rio Grande do Sul, lá no, em Porto Alegre, na sede da segunda região. É, cadê? Tá. E aí, eles deram um prazo de 10 dias para eu dar uma. Outra coisa que eles me pediram também foi para colocar uma lista de testemunhas na denúncia. E é uma coisa que até hoje causa divergência. Por quê? Numa denúncia, você não tem exatamente que listar a testemunha. Porque eu posso ser a própria testemunha do que eu vi. Por exemplo, se eu vejo numa igreja que alguém, ou um pastor, ou um leigo, está fazendo um dano à igreja, está roubando, está, sei lá, destruindo alguma coisa, eu posso entrar com uma ação de denúncia, para denunciar, ó, a igreja, ó, instituição, aquela pessoa no dia tal fez isso, 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 isso. Eu não preciso de testemunha, que depois você vai ter uma comissão para investigar se aquilo foi verdade ou não e julgar. As testemunhas, geralmente, elas são muito necessárias para queixa. Na verdade, elas são necessárias para queixa. Por quê? Para não ficar naquele negócio, tipo assim, ah, eu chamei você de feio. Não, você não me chamou de feio, não. Se tava só vocês dois na sala, vai ficar o dito pelo não dito, né? Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, e fica difícil da gente dizer quem é e quem não é. Mas para denúncia, isso não cabe. Mas, como a gente já tinha passado pelo primeiro processo, não foi mole de resolver isso. Colocamos a lista de testemunha, falei para eles que minha denúncia estava lá toda assinada lá no Rio Grande do Sul. E uma coisa que foi muito louca aqui que aconteceu nesse processo foi que eles acabaram com essa comissão de disciplina e iam nomear outra, né? A CGCJ falou isso, né? Que eles iam bem como vai. E eles definiram isso. E foi meio esquisito, porque quem cria a comissão de disciplina não é a CGCJ. Quem cria a comissão de disciplina é a COGEAN. Como é que funciona aqui? Só para relembrar. O bispo presidente do Colégio Episcopal, recebe a denúncia, ele manda para a COGEAN escolher os 3 que vão fazer parte da comissão de disciplina. E se tinha alguém com capacidade para destituir e criar tudo, era a COGEAN, não a CGCJ. Isso até hoje cria um certo constrangimento aí para a gente, porque e até porque por que destituir essa comissão de disciplina? Por que se houve a justificativa para procedência parcial é porque houve algumas coisas que a comissão de disciplina fez que não poderiam ser feitas, que deveriam ter sido feitas de outra forma. Só que se você mantém as mesmas pessoas, ao meu ver, né, que estavam lá, elas já conheciam o processo, para mim ia ser muito mais rápido, né, muito mais fácil, elas iam pegar, refazer as coisas que deveriam ser feitas da forma correta, acabou. Mas
por algum motivo que até hoje eu não sei, pediram para destituir aquela comissão de disciplina. Eu até agradeço demais, né, os 3 pastores que fizeram parte da comissão de disciplina, que são pessoas sensacionais, né? Eu não só admiro não só como pastores, mas como pessoas também, e deram o melhor com certeza nesse processo, né? Apesar dessa decisão aqui. Na outra parte aqui também que está publicado, ó, essa parte aqui eu vou ler e acabou, tá, gente? É para finalizar mesmo. É o voto final aqui da relatora sobre esse processo aí do julgamento. Ante todo o exposto, revogo a liminar concedida, julgo parcialmente procedente a medida cautelar para determinar que o denunciante sane as irregularidades da peça inaugural, quer dizer, que eu refaça a minha denúncia, no prazo de 10 dias, a contar da publicação do julgado, que foi no dia 29 de novembro, a fim de que sejam cumpridos integralmente os requisitos do artigo 253 e seus incisos, dando-se vista ao denunciado para nova manifestação e anular toda a fase de colheita de provas, tendo em vista a violação das disposições presentes no Manual de Disciplina, devendo ser retomada a fase de instrução processual, sendo assegurado às partes efetiva participação no processo de colheita de provas. Diante do conhecimento prévio das provas, produzidas na fase processual, ora anulada pela comissão de disciplina, deve ser nomeada nova comissão, dando-se prosseguimento à ação disciplinar, ressalvada a competência recursal da CGCJ. Então, foi isso que aconteceu. Acabou o processo aqui. A gente praticamente teve que partir do zero. Eu refiz, adicionei o que eles queriam, pediram a denúncia e, né, a lista de testemunhas, e foi feita outra comissão de disciplina. Então começou tudo do zero. Toda aquela parte de investigação, de entrevista, da primeira comissão de disciplina foi descartada e foi começar um novo processo. Por isso que eu falei para vocês, não dá para falar tudo num dia só, não. Então, a semana que vem eu já vou partir dessa segunda comissão de disciplina, né? Que já vai pegar um processo que já tem esse histórico todo, né? E vai andar até o julgamento. Provavelmente semana que vem eu já termino toda essa parte aí do processo disciplinar, da ação disciplinar na primeira, da segunda comissão de disciplina, tá bom? Se eu não me engano, a gente tem algum... Gente, é muito louco, é tanta coisa, tanto material, é tanta... que a gente fica meio perdido, né? Eu fico meio perdido, começo a pegar aqui, como eu tô trabalhando de casa, eu preciso de um tempo, né, para poder me organizar aqui. Vocês veem que eu falei pra caramba aqui e deixei muita coisa de fora. Mas acho que o foco que eu quero dar, que é esse de explicar para as pessoas como é que foi o meu processo, para que quem queira saber como é que isso funciona já não saia do zero, né, igual eu saí. Eu nem sabia que ia ter que participar de reunião em São Paulo. Então você já sabe que se você fizer uma denúncia, você vai ter que, contra um bispo, você vai ter que ir em São Paulo. Se prepare, né? Esse é o meu objetivo, e fazer com que as pessoas tenham, os membros principalmente, que eles ganhem um pouco de coragem, gente. Vamos lá, vamos brigar por essa igreja, né? Vamos agir, não só falar, né? Vamos fazer com que a gente consiga, dentro de toda essa dificuldade que a gente tem, e é de conhecimento público, né, dentro da nossa instituição, tanto teológica quanto administrativa, que a nossa ação é fundamental, né? A ação dos membros, que é claro que a gente depende de um corpo pastoral também coeso e que conduza o rebanho para, né, o caminho correto, com justiça, com tudo. Mas eu vejo que nesse momento a atuação dos membros é fundamental, né? Em todo esse processo aí, se eu não tivesse a ajuda de vários membros, né, que me guiaram, que me deram uns toques, que
e os próprios membros que participaram de toda a denúncia, né, os que foram as testemunhas, né, isso, apesar de todo o contexto, né, de terrorismo religioso que eu te falei, que eu já falei, né, por exemplo, na minha própria igreja, já estou fechando, tá, gente? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Na minha própria igreja, já levantaram profetas dizendo que eu era, né, endemoniado, aquelas coisas todas assim. Se a gente for se acovardar por essas situações, né, de espiritualizar o que não é espiritual, né? É claro que a gente está lidando com a igreja, é claro que a gente está lidando com pastores, com tudo, tem todo o aspecto espiritual nisso, de você é, ter esse envolvimento emocional e tudo. Só que esse processo, por mais que as pessoas tenham espiritualizado as coisas, dizendo que é o demônio que está levantando que é coisa, inclusive, é muito interessante isso, eu sou chamado por alguns de herói e por outros de demônio, né? E eu não quero ser nenhuma das duas coisas. Eu quero acabar esse processo, como eu já fiz, graças a Deus, com a consciência tranquila que eu fiz a minha parte, o que me cabia, né, o que estava ao meu alcance para em busca de justiça, eu fiz. O resultado não está na minha mão, né? Vocês veem, a gente já até tem, se vocês continuarem lá, se vocês quiserem esperar eu contar, muita gente já sabe o que aconteceu e pesquisar no site da Igreja Metodista, né, ver os documentos, já vai saber o que aconteceu no processo. Então eu tenho minha consciência tranquila, né? E que espero que mais pessoas se levantem para fazer o que é correto, para buscar o que é correto, porque a nossa instituição ela melhor no nível que a gente cobre, né? Que a gente se empenhe, que a gente esteja junto. Toda vez que a gente fala, não, deixa para lá, deixa que Deus vai, Deus que tem que julgar, né? A gente, na verdade, essa fala é de muita covardia, né? Porque, é, pelo que a gente entende de evangelho, o evangelho nós somos promotores de justiça, né? Nós somos promotores de amor, de cuidado, de fraternidade, aquela coisa toda, mas de justiça também. Então, toda vez que a gente se omite, se exime, né, se omite, né, se acovarda de buscar a justiça, a gente está diminuindo a nossa instituição, a gente está diminuindo a força que a gente pode ter atuando, né, na sociedade, de forma geral. Falei bastante, né? Então deixa aí o convite, semana que vem, 11 horas da manhã também. Vou me preparar aqui para, se Deus quiser, ser a última live e fechar esse processo todo e fechar até na minha cabeça também, né? Eu nem lembrava, muita coisa que eu nem lembrava. Eu falei que às vezes me causam até um transtorno, assim, porque você vai vendo, né, as coisas que aconteceram. Quero fechar isso semana que vem, tá bom? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Um grande abraço, boa semana para todo mundo, a paz.